Olá, amados, ouvintes e irmãos em Cristo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Sylvia Ledward. Estou falando aqui direto da Alemanha. Mais um dia e nós estamos aqui, conectados em Cristo. E eu te convido para meditar comigo novamente na gloriosa palavra do Senhor. Estava aqui meditando em Tiago 4,14, que nos diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Nossa, que profundo, não é, amados? Bem, é assim mesmo. Nós costumamos a escutar que viver é um risco, não é? De certa forma, é sim. Mas há um mistério na incerteza de que nunca sabemos o que nos aguarda na próxima esquina da vida. E esse mistério, o porquê, eu creio, é para podermos desenvolver a nossa dependência em Deus. Sim, é fazer o uso prático da fé. A vida é sim imprevisível. E alguns dizem que nada na vida, nada é permanente, a não ser as mudanças. Sim, eu concordo em parte com esse conceito. As mudanças são constantes. Vivemos numa constante metamorfose. E faz parte do nosso processo contínuo de amadurecimento, sim. Pessoal, emocional, espiritual. Essas mudanças que são conquistadas através do imprevisível, como nós lidamos com situações que vão chegando na nossa vida. Mas no meio de tanta coisa imprevisível, de tanta incerteza, há algo previsível sim nesta vida, meus amados. Há algo que nós podemos descrever como previsível. Algo que podemos ter a certeza que é permanente, imutável, inabalável. E esse algo tão perfeito, tão sublime, tão real, é o amor de Deus expressado no seu cuidado diário por nós. Sim, nada pode mudar isso. O amor de Deus é sim previsível, é sim imutável, é sim inabalável. Glórias a Deus. Quer entender melhor esse amor e esse cuidado? Imagine aqui comigo. Você está na igreja, escutando a palavra de Deus. A mensagem está chegando até você através de uma única pessoa. Ou da situação em si. Seja através de um pastor, ou seja através de um louvor. Mas apesar da mensagem ser a mesma, direcionada de uma forma coletiva para muitos que ali estão, o nosso Abba Pai, o nosso amado, o Paizinho querido, sabe de forma divina que só Ele faz tocar o coração, o nosso coração, tocar o coração de cada pessoa que está ali naquele culto coletivo, que estão compartilhando no mesmo momento, no mesmo lugar. E Deus sabe. E Ele faz com que cada uma daquelas pessoas ali possam receber a sua porção
de forma única, de forma amorosa, de forma pessoal, de forma divina mesmo. A mensagem é uma só, mas o recado divino vem de forma única para ti, na área e na situação que você está precisando. Não é assim que acontece no culto? Sim, Deus faz com que cada um que esteja aberto para receber o que vem dele, sentir aquela mensagem como um recado íntimo, pessoal, de coração para coração, embora tenha sido uma mensagem coletiva. Isso, amados, é o poder inagualável, divino, que nos mostra o tamanho do nosso Deus. Só Ele, no seu poder e soberania, pode fazer um milagre desses acontecer na mente e no coração humano, de serem assimilados de forma particular uma mensagem coletiva. Deus ali, naquele momento, falando de forma tão íntima com você. Não é assim que acontece no culto? Mesmo que seja através de uma mensagem ouvida de forma instantânea por tantas outras pessoas simultaneamente, Ele faz que aquela mensagem chegar e atingir a sua alma, na área que você estava mais precisando ser edificado. Tocar o seu coração de uma forma linda e única. Às vezes você até já sai de casa dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje. E Ele faz. Isso, meus amados, é amor, é cuidado, é o amor dele por nós, é o amor incondicional, é o cuidado que ele tem com os seus filhos. Obrigada, Pai. Obrigada que diante de um mundo tão imprevisível, o teu amor é previsível, o teu cuidado conosco e o teu amor é imutável. São esses pequenos, grandes milagres que mostram a grandiosidade do amor e cuidado do nosso Deus por nós. Sim, quão grande é o nosso Deus. Nunca, meu amado, nunca subestime o amor e o cuidado do nosso Pai Celestial por ti. Nunca. A tempestade vem, sim. Sim, ela vem. Mas o nosso Deus é o Senhor que até o vento obedece à voz do seu comando. Ele é aquele que abre até o mar, se preciso for, só para a vitória a seus filhos dar. Nunca subestime o cuidado de Deus por ti, meu amado. Mas em tudo Deus nos prova, sim. Sim, Ele disse que no mundo tereis aflições. Mas Ele nos ama. Ele nos prova, nos lapida e nos aprova. Às vezes é a nossa fé que Ele prova. Às vezes a tempestade vem simplesmente para provar a nossa dependência nele. Porque é fácil sentirmos que temos fé e crermos no tamanho do nosso Deus. Mas é quando a tempestade vem que descobrimos o quanto realmente essa fé é sólida, é real, é fiel. O quanto realmente nós descansamos nele. Confiamos o nosso amanhã nas mãos dele. O quanto cremos nos milagres que Deus tem reservado para a nossa vida através do poder dele, no tempo dele, na hora dele. Na sua palavra, em Hebreus 11:1, ele nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você quer saber por que nós passamos por tempestade? Todos nós estamos esperando algo do Senhor, não é verdade? E a sua palavra diz que a fé é crer no que não se vê. Então isso implica em descansar
e descansar, esperar no Senhor, é esperar no Senhor, não importa as circunstâncias. E isso, amados, é uma tarefa fácil de se cumprir, teoricamente. Dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dizer: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu descanso nele. É fácil de se cumprir teoricamente esse tipo de fé. Mas quando a tempestade vem, quando a intenção, porque a intenção do inimigo é essa mesmo. Tirar você desse nível de fé que você crê, que nós cremos, no que não se vê. A intenção dele é abalar tudo que nós pensávamos que tínhamos conquistado espiritualmente no nosso relacionamento com Deus. É balançar, é desestruturar a solidez da nossa fé. Essa é a intenção do inimigo. Meu amado, eu te suplico. Mesmo que sejamos seres humanos, sim, limitados, lutando contra forças sobrenaturais do mal, porque essa é a nossa batalha, escolha que posição você vai tomar quando a provação chegar. Escolha pôr a sua fé em ação. Em Mateus 14, do versículo 25 ao 33, nos diz: vemos algo que tem se repetido continuamente ao longo dos tempos, na nossa vida cristã. Aqui retrata uma situação e quando lemos esse trecho, parece tão familiar com a nossa vida cristã. Não é mesmo? Olha só a situação, eu vou ler para aqueles que ainda não conhecem. Mateus 14, do 25 ao 33. Alta madrugada. Jesus dirigiu-lhes a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. É um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Imaginamos que numa situação dessas, nós sabemos que a maioria dos discípulos eram homens, pescadores também, já com experiência no mar. Então nós imaginamos que numa situação dessas, os discípulos estavam no meio de um temporal devastador, para chegar ao ponto de tanto pânico.
pois alguns deles eram sim homens do mar. Já deviam ter enfrentado muitas tempestades. Mas dessa vez, ao ler, nós percebemos que era algo diferente. Era algo assustador. Eles estavam sim com medo. Estavam fragilizados. Deviam estar clamando por Jesus. Deviam estar ali clamando por um milagre em oração. E mesmo quando a ajuda chegou, mesmo quando Jesus estava chegando ao seu encontro, não conseguiam crer e ver com seus olhos carnais que o milagre estava chegando ali. Pois o medo os paralisava. E não é assim que acontece conosco, meus amados. Quantas vezes nós clamamos, Jesus está vindo ao nosso encontro, mas a nossa fé não é sólida o suficiente para crer que Ele está vindo ao nosso encontro. Porque o nosso medo, o nosso pânico diante do vendaval nos paralisa a nossa fé. E mesmo que não conseguisse enxergar Jesus pelo vendaval, imaginem, aqueles eram homens que viviam com Cristo, que tinham intimidade com Cristo, que jantavam na mesma mesa com Cristo. Mesmo que eles não conseguissem enxergar no meio daquela escuridão Jesus, mas só o fato de reconhecerem a voz de Jesus, só o fato de ter intimidade com Jesus, a sua voz, quando ele falou, coragem, sou eu, não tenham medo. Aquela voz deveria ser suficiente, familiar. Como a voz do Espírito Santo, quando fala conosco diante dos vendavais e diz o mesmo. Mas nem essa voz conseguiam reconhecer. E Pedro disse, sim, és tu. Isso tudo para nos provar a nossa fragilidade. A fragilidade humana, quando temporal, dos desafios, das provações da vida, chegam em nossas vidas. Quando o medo e o pânico é maior que a nossa fé. Muitas vezes o milagre que precisamos já está a caminho. Mas para que ele seja materializado, Jesus, apesar de vir ao nosso encontro, porque ele é fiel, ele jamais abandona um servo seu. Ele diz sim, eu estou aqui. O seu Espírito Santo diz sim dentro de nós, coragem, não tenha medo. Mas mesmo que o milagre esteja a caminho, precisamos tomar a iniciativa de crer que a nossa fé é capaz de fazer com que saiamos do barco, confiando em Jesus, confiando no poder dele, na autoridade dele, para nos fazer andar com ele sobre as águas. Ou seja, antes mesmo de dar o primeiro passo, creia, meu amado. Então somente creia. É isso que Jesus diz. Eu estou aqui. Coragem. Não tenha medo. Mas se você precisa tomar a iniciativa de crer que sua fé é capaz de fazê-lo sair do barco, filho meu, e confiar andar comigo sobre as águas, eu sou o teu socorro. Então somente creia que eu estou contigo. O teu socorro depende de mim. E juntos podemos andar sim sobre as águas.
assim, como Pedro, amados, nós podemos até tentar, mas muitas vezes caímos ao sentir a pressão do temporal, não é mesmo? Nós conseguimos até dar os primeiros passos de fé. Como alguém que está esperando que um milagre aconteça. Alguém que está esperando que a cura venha sobre um familiar amado. Daí começa a orar, a clamar, a buscar o Senhor. E aquela melhora surge e a sua fé começa a florescer e dá os primeiros passos sobre a água, sobre as águas, uma vitória. Daí subitamente o vento balança mais forte e o quadro da pessoa piora. E você, que começou a dar os primeiros passos de fé, de conseguir crer naquele milagre, os primeiros passos sobre as águas, percebe que o corpo começou a afundar. Porque aquele milagre que parecia estar começando agora no processo acontecendo, houve uma mudança, a pessoa piorou. E você já não começa a pensar, a questionar se o milagre da cura vai vir sobre aquela pessoa. Sim, uma notícia negativa. E a sua fé já foi abalada. Mesmo nós sabendo que muitas vezes Deus permite a unção da cura instantânea. Mas outras vezes, meus amados, nós oramos pelas pessoas e há uma cura progressiva. Ela não é curada imediatamente. Mas mesmo assim, um comentário negativo, uma piora, e a nossa fé já é abalada. E você clama como Pedro, Senhor, salva-me. O versículo seguinte diz: imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. O versículo não diz: Jesus olhou até que ponto ele aguentava. Mas sim, imediatamente, ele estendeu a mão. Amados, Jesus sempre estará com sua mão direcionada para nos socorrer. Sempre. Mas em seguida, ele diz a Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou? Eu conheço casos de cristãos nascidos na palavra, com mais de 30 anos de caminhada com Cristo. E a situação chegou ao ponto de alguém que fez um trabalho de magia negra para o seu esposo. A situação chegou num ponto tão terrível que a pessoa pensou que o esposo realmente ia morrer. Que já tinha feito campanha, já tinha clamado e orado. Mas não acreditou que Jesus vinha no meio daquele vendaval, caminhando sobre as águas. Pode ter sim crido por um tempo, mas o tempo de Deus não estava sendo de acordo com o tempo da expectativa da pessoa. E mesmo sendo alguém que tinha nascido na palavra, com mais de 30 anos no Evangelho, acabou recorrendo a um lugar como esses de Umbanda, para que a pessoa desfizesse o que tinham feito para o seu marido. Você vê o tamanho da fragilidade da fé humana? Não esperar no tempo de Deus. Não ter fé suficiente que Deus está no controle e Ele é fiel. Ainda que não somos fiéis a Ele, Ele é imutável e seu amor é fiel. E assim essa pessoa buscou uma única vez, crendo que tinha que ir ali para desmanchar o que fizeram, já que ela descobriu qual era a razão. E já que a cura não estava vindo de Deus, no tempo de Deus. E o Senhor, de forma poderosa,
quando ela voltou à igreja, no próximo culto, levantou um profeta dele, e ali sem ninguém saber, só entre ela e Deus, porque como eu disse no início, o nosso Deus é assim. Ainda que estejamos em coletividade, ele fala de maneira única. E o Senhor disse: serva minha filha, por que tu não esperastes por mim? Porque eu já estava a caminho. Por que tu fosses pedir ajuda a outro Deus? E ali aquela serva se desmoronou de arrependimento, de quebrantamento, de ver o quanto somos pó, apesar de tantos anos nascida na igreja. Tudo porque, meus amados, muitas vezes nós clamamos e oramos, mas não cremos verdadeiramente, se não for no tempo da gente, que Jesus está vindo, atravessando mares e andando sobre as ondas para nos socorrer. Sim, como precisamos exercitar a nossa fé não só em palavras, mas diante da tempestade. O versículo diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Ele está ali com sua mão protetora sobre nós. Ele não vai deixar que o pior aconteça. Ele está no controle, mas nós precisamos esperar no tempo dele. Por isso que ele disse a Pedro, ele diz a nós: homem de pouca fé, por que você duvidou? Sim, é como se Jesus falasse a nós: por que você diz 1000 vezes que tudo pode naquele que te fortalece? Que eu sou o teu pastor e nada te faltará. Que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, que tu não serás atingido. Que agindo eu, quem impedirá? Mas na prática, quando o vendaval, quando o temporal chega, e eu não venho no seu tempo e na sua hora, mesmo eu estando contigo, porque tu sentes sim a minha presença. Tu sabes que eu não te desampararei, mesmo já andando sobre as águas, comigo ao seu lado, dizendo, eu te dizendo coragem, paciência, espera um pouco mais. Eu estou vindo em breve com socorro. Estás apenas a um passo da tua vitória. Mesmo assim, basta um vento forte novamente te abalar e já não consegues enxergar que eu estou contigo? Até mesmo quando o teu medo impede que me vejas e não reconheces o som da minha voz, até mesmo assim, eu não mudo. O fato que a minha presença está contigo é imutável. Por que então duvidas do poder glorioso do teu Deus? Sabe, amados, provações, tribulações, tempestades, seja qual for o nome, todos nós passamos. Não pense que eu, porque estou na liderança espiritual, sou diferente de você que começou a andar com Cristo. Se tenho fé, se é porque eu tenho uma fé, se é porque eu tenho um tempo andando com Jesus, com intimidade com Deus, que eu não passo por provações até similares a que você passa. Não pense. Mais o Senhor nos dá, mais Ele cobra, mais preço nós pagamos para provar a fidelidade a Ele. Pois a batalha, sim, que nós enfrentamos, que é só entre nós e Deus. Nós não somos super-heróis. Nós não estamos imunes.
de sermos provados, porque faz parte da lapidação espiritual, faz parte do crescimento espiritual o crente ser provado. Cada um sabe os obstáculos que tem que enfrentar. Eu também tenho batalhas como qualquer um de vocês. E em minhas batalhas, mesmo clamando por socorro, muitas vezes parece inevitável. A tempestade vem mesmo. Sim, o vento me balança. Eu posso me sentir fraca, frágil e até com o coração muito aflito. Porque não sou super-herói, sou humano. Mas os meus pés estão firmes na rocha. Os meus pés estão firmes na rocha. Daí, quando tudo parece que vai me fazer olhar para o estado natural e que eu vou afundar, pois é isso que acontece quando olhamos as coisas com os nossos olhos carnais, quando deixamos o medo e o pânico nos tocar, de repente, porque eu estou com os meus pés firmes na rocha, ainda que a tempestade venha, ainda que o vento me balança, os meus pés estão firmes na rocha. E de repente eu sinto o Senhor me chamando para sair de dentro do barco e me ensinando novamente a descansar nele, a aprender com ele, a confiar e esperar nele na prática, a andar sobre as águas. E eu me determino a colocar em ação aquele tipo de fé em Hebreus 11:1. E é isso que Deus espera de mim e de você nessas horas, onde nós cremos no que ainda não se vê. Daí, pela fé, eu começo a falar com Deus. Eu estou falando minha experiência pessoal para você. E diante de todas as incertezas naturais, eu me imagino olhando para o inimigo, o inimigo de nossas almas. E diante daquela batalha espiritual, eu começo a dizer com muita fé, sim, com esta fé que a gente crê naquilo que não se vê. Pela fé, nós precisamos tomar uma atitude diante do inimigo. E pela fé eu digo, eu declaro a minha vitória, porque o Deus que eu confio jamais me frustrará. A minha esperança está em Jesus, o Cristo. Nele eu me refugio e para a vitória eu vou marchar. E ali eu declaro diante do mundo espiritual, porque eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. A luta vem sim, meus amados. Mas você tem que decidir ir marchando. E assim eu vou marchando. E crendo que o meu Deus é poderoso e já se levantou para me honrar. Pela fé de Hebreus 11:1. Nós precisamos entender que vivemos num campo de batalha espiritual contínuo. Então vamos nos encher das armaduras de Deus, amados. Vamos nos vestir com vestes de adoração. Vamos oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor. Não ter que esperar só o domingo para ir para o culto, para engrandecer e adorar o Senhor. Vamos. Não precisamos esperar chegar o domingo, não. Vamos nos alimentar da palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Vamos entrar na sala íntima do Senhor, não fazendo uma oração repetitiva, mas conversando com o nosso Abba Pai, com intimidade, com todo fervor, com todo amor. Não aquela oração decorada, da boca para fora, que nem sente a sua alma, mas aquela oração que vai tocar o coração de Deus. Não pelas palavras bem elaboradas, não por tentar com vaidade de impressionar até a Deus, não, mas por ser uma conversa íntima, por ser uma conversa verdadeira com Deus, como um filho que fala com o pai,
que depende do Pai, pois sabe que Ele irá sim escutá-lo, Ele irá socorrê-lo, Ele irá respondê-lo. Sabe que Ele cuida dele. Um filho que sabe que é amado e cuidado por seu pai. Que tem um pai que entende as suas falhas, entende suas quedas e mesmo assim o ama. Vamos, amados, vamos desenvolver um relacionamento de pai para filho, de filho para pai com o nosso Criador. Bem antes que os maus momentos, que os dias maus baterem a nossa porta, vamos desenvolver esse relacionamento com Deus, para que quando isso vier a acontecer, possamos saber que a nossa fé está firmada na rocha. Que a tempestade pode até balançar nossas folhas, mas como uma árvore sólida, as nossas raízes estão firmadas em Cristo. E assim nós saberemos verdadeiramente descansar o nosso coração, crendo que aquela tempestade vai passar, que o nosso Deus é um Deus que dá a ordem e acalma até o mar. Crendo que o inimigo pode até tentar, mas você tem um dono. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. O seu nome é o grande Eu Sou. É o Senhor dos Exércitos. É o Deus forte e valente. É aquele que é, que era e que há de vir. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que luta por ti, que luta por mim. Quem será contra ti? Quem será contra mim? Porque diante dele, todo joelho tem que se dobrar. Diante do nosso grande Eu Sou, toda língua tem que confessar que o Senhor é Deus. Esse Deus tremendo e glorioso tem o teu nome cravado na palma de suas mãos. Ele te chama de filho. Ele segura na tua mão. Ele não te desampara. Ele não te desampara jamais. E Ele faz, por sua fé, você caminhar sobre as águas. Aleluias! Que possamos hoje ser renovados pela fé. Que a nossa esperança possa estar no nosso Deus poderoso. Que impossível é nada para Ele. E que hoje possamos crer que o nosso milagre está a caminho. Que Jesus está vindo ao nosso encontro e nos fará andar sobre as águas. Amém? Fique na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe grandemente. Que você não possa de forma alguma ser tocado pela situação ao redor, mas possa ter os seus olhos firmes, focados no céu, porque é de lá que vem o teu socorro. E os teus pés firmes na rocha que é Jesus, porque Ele não nos desampara jamais. Que o Senhor esteja contigo, te fortalecendo, te renovando. Que em nome do Senhor Jesus, teus ouvidos sejam ungidos, teu coração e a tua mente, para ouvir somente a voz que vem do Espírito Santo de Deus, que te dê paz, que te dê esperança, que renove as tuas forças, que dê alegria, que é fruto do Espírito Santo, de saber que tudo vai dar certo, que Jesus já está vindo ao teu encontro, que o Senhor tem dias melhores e o melhor está por vir na tua vida, sim. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. As bênçãos do Senhor vindo sobre ti, tua família, teu casamento, teu ministério, tua vida financeira e profissional, tua vida familiar, sobre a tua saúde. Em nome do Senhor Jesus, o toque de Deus chega até a ti agora, renovando na fé, fazendo crer no amanhã, e que todas as promessas que o Senhor fez para a tua vida, elas vão se cumprir sim, para a glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amo vocês, amo vocês, amo vocês. E fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.